Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Eletrônica para Iniciantes. Eu sou o professor Ricardo, estou aqui para trazer mais uma videoaula para você da nossa playlist de eletricidade básica, onde nesta videoaula nós vamos falar sobre o sentido de movimentação da corrente elétrica no interior dos condutores, tá? Mas antes, quero rapidamente convidar você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Não inscreva-se no canal, não deixa de ativar também todas as notificações para você ser avisado quando a gente estiver trazendo conteúdo novo aqui no canal para você, tá? E um outro recado importante aqui que eu tenho para deixar para você, meu querido, meu amigo, é que você que pretende trabalhar com a manutenção de notebooks, eu tenho aqui um acervo que eu vou disponibilizar para você de esquemas elétricos de notebooks, de todas as marcas, Dell, Positivo, HP, Lenovo, Samsung, por aí vai, tá? Então, o esquema elétrico ele é extremamente importante. Eu ouso, inclusive, a dizer que é praticamente impossível a gente reparar qualquer placa de notebook sem o auxílio do esquema, tá? Então, caso você tenha interesse, eu vou disponibilizar o link do meu WhatsApp na descrição desse vídeo, para você falar diretamente comigo, para você fazer a aquisição do esquema elétrico, tá? Da placa que você porventura esteja aí para fazer o reparo. Muito bem, a partir de agora, então, nós vamos entrar no assunto da nossa videoaula. Como já tinha adiantado para você, nesta videoaula você vai entender de forma bem simples e bem resumida também qual o sentido de movimentação da corrente elétrica no interior dos condutores, tá? Só que antes, para a gente entender tudo em detalhes, a gente vai precisar fazer um pouco de um contexto histórico. Ou seja, a gente vai precisar lembrar um pouco da história dos primórdios da eletricidade, para sabermos então como foi que chegamos até aqui, nos dias atuais. Então a gente vai passar aqui um pouco de história para você, contar a história de apresentar alguns personagens importantes ao longo de toda essa caminhada do estudo da eletricidade até os dias atuais. Então, isso vai ser bem breve, bem rapidinho, mas que vai ser extremamente importante para você entender tudo em detalhes, beleza? Muito bem. Uma coisa importante que eu preciso deixar aqui com você é o seguinte: o estudo da eletricidade, o conhecimento da eletricidade, como o magnetismo também, ele é bem antigo. O ser humano ele já tem conhecimento disso, e um dos primeiros registros que se tem em história data do século IV antes de Cristo. Por exemplo, Tales de Mileto, esse cidadão que está aí na imagem que eu trouxe para você, ele já sabia que se você atritasse o âmbar com a lã, o âmbar adquiria a capacidade ou a propriedade de atrair pequenos objetos, tá? Assim como acontece que a gente já sabe hoje que se você atritar o pente no cabelo, por exemplo, esse pente ele adquire a propriedade de atrair pequenos pedaços de papel, tá? Então isso já é um conhecimento bem antigo, já vem lá do século IV antes de Cristo. Tales de Mileto já sabia disso, tá? Ele atritava o âmbar. O âmbar é resultado da resina de coníferas, pinheiros. Sabe quando você corta o caule e sai aquela pequena resina? Então, daquilo ali se formava o âmbar, fossilizado, obviamente, tá? Aquela resina fossilizada dava origem ao âmbar, e você atritando ele com a lã, ele também adquiria essa capacidade ou essa propriedade de atrair pequenos pedaços, pequenos objetos, tá? Isso já vem um conhecimento, como você pode ver aí, é um conhecimento que já vem de muito tempo, do século IV antes de Cristo, beleza? Então, Tales de Mileto é um dos personagens que a gente não podia deixar de falar aqui nesta videoaula. O outro personagem muito importante no nosso estudo, que merece destaque aqui, é William Gilbert, tá? Esse moço ele foi médico, inclusive ele foi médico da rainha da Inglaterra, Elizabeth I. Ele é também inglês. Só que ele tem uma obra muito famosa, muito conhecida, que é a De Magnet. Essa obra fala sobre ímãs e corpos magnéticos. Bom, em resumo, na sua obra, ele apresenta um estudo onde ele concluiu que a Terra é magnética. Ou seja,
igual você está vendo na imagem que eu coloquei para você. A Terra, em torno dela, ela é rodeada por campos magnéticos, por linhas de campo magnéticos, tá? Então essa foi a conclusão do estudo dele. E por essa razão é que as bússolas, por exemplo, apontam para o norte. Antes da conclusão dele, antes do estudo realizado por ele, pensava-se que o fato da bússola apontar para o norte tinha alguma relação com a estrela polar ou a existência de ilhas magnéticas no norte, tá? Então, muito importante a contribuição de William Gilbert, que merece ser destacada aqui, que você pode estudar, consultar mais para entender um pouco mais. Um outro personagem muito famoso e conhecido, já bem mais conhecido, é Benjamin Franklin. No ano de 1752, Franklin estudou a natureza elétrica dos raios. Ele tinha a convicção de que ali havia presença de eletricidade. E ele provou isso, através do seu estudo, das experiências realizadas por ele. A famosa experiência da pipa, né, onde ele soltava as pipas durante as tempestades com muitos raios, e quando os raios e prendia na extremidade da linha objetos metálicos, como chaves, por exemplo. E aí ele percebia que os raios caindo, a chave ficavam eletrizadas. A conclusão dele, então, estava correta. Também é atribuída a Benjamin Franklin a designação de positivo e de negativo, designação, inclusive, que a gente carrega até os dias de hoje. Como é que ele chegou a essa conclusão? Bom, ele atritou o vidro com a lã, então ele percebeu que ambos ficavam eletrizados, tanto o vidro quanto a lã. A carga do vidro ele chamou de positiva e a carga da lã ele chamou de negativa. Então, a designação de positivo com negativo vem de Benjamin Franklin. O outro personagem muito importante que merece destaque no nosso estudo, que eu não poderia deixar de mencionar, é Alessandro Volta, o inventor da pilha elétrica. Só que essa pilha era pilha umedecida, né? Essa pilha consistia em empilhamentos, né, de discos alternados de zinco e de cobre. E eles eram separados por tecidos embebidos em solução de ácido sulfúrico. A pilha elétrica. Então, como ele já tinha a noção de positivo e negativo, então foi dada a designação de terminal positivo e terminal negativo. E nessa época, pessoal, o que que acontece? Se imaginava que a corrente elétrica, a eletricidade, se movimentava do positivo para o negativo. Daí a gente chama de sentido de convencional da corrente, porque convencionou-se, a partir daí então, que a corrente elétrica ela saía do positivo para o negativo. Aí tem algumas observações importantes que a gente precisa fazer aqui. Bom, a primeira observação importante que a gente precisa fazer aqui é de que houve um grande avanço ao longo dos séculos no estudo da eletricidade, mesmo sem saber o conhecimento da estrutura da matéria. Você percebe que as coisas foram evoluindo, o conhecimento humano foi evoluindo, mesmo sem o conhecimento da matéria. O que que eu quero dizer? A gente não tinha o conhecimento do átomo, da estrutura da matéria que era composta por átomos. O que que é um átomo? Átomo é a menor parte da matéria, certo? É aquela parte que seria tão pequena que seria impossível dividir. Essa foi a ideia, foi daí que veio. Tanto é que átomo, a palavra, o nome átomo significa a de não e tomo, divisão. Ou seja, aquilo que não pode ser dividido, aquilo que não dá para dividir. Então, até essa época, a época em que Alessandro Volta cria sua pilha, não existia um conhecimento muito grande ainda da estrutura da matéria como um todo, do que era um átomo, de cargas elétricas positivas e negativas, como a gente tem hoje. A gente tem um pleno conhecimento da matéria, da composição da matéria. A gente sabe hoje o que é um próton, o que é um nêutron, o que é um elétron, conhecimento da eletrosfera. Mas esse conhecimento só foi
obtido séculos depois. Essa estrutura do átomo que você está vendo aí na tela, ela só chegou nessa forma aqui no ano de 1936. E olha que a gente está falando aí de séculos depois, né? No século XIX, só no século XX a gente chegou a esse conhecimento importante da estrutura da matéria, do átomo, do elétron. A gente foi entender que são os elétrons que se movimentam, tá? Por isso é que o sentido da corrente é ao contrário do que se pensava inicialmente, tá? Porque os elétrons a gente sabe que têm cargas negativas e são eles que se movimentam no interior dos condutores, como eu já expliquei para você no primeiro vídeo dessa série. Então, o sentido real da corrente é do negativo para o positivo, mas o sentido convencional, como lá atrás se pensou que foi convencionado então o sentido do positivo para o negativo. Então, convencionou-se, aqui por volta do século XVII, com Franklin, né, no século XVIII, que a corrente passava do terminal positivo para o negativo. E só depois, em 1936, depois que nós terminamos de formular o estudo da matéria, da estrutura do átomo, é que foi descoberto que, na verdade, o sentido é contrário. O sentido real de movimentação da corrente elétrica é do negativo para o positivo. O que eu quero finalizar dizendo para você, o sentido convencional, quando falamos em sentido convencional da corrente, é o sentido que nós adotamos hoje, do positivo para o negativo. Mas o sentido real de movimento da corrente elétrica é do negativo para o positivo, tá? Eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado bem claro para você. Nós vamos continuar falando a partir de agora, nós vamos continuar trazendo conteúdo para você, mas você precisa ter ciência do que é o sentido real e o sentido convencional. Convencionou-se inicialmente que a corrente sairia do terminal positivo para o negativo. Depois, com a descoberta e o estudo do átomo bem detalhado e completo, descobriu-se que é justamente o contrário, que é do negativo para o positivo. O sentido convencional, positivo para o negativo, sentido real, negativo para o positivo. É isso que você precisa ter em mente, tá bom? Quero agradecer a atenção de todos, um forte abraço, até o próximo vídeo.